Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Nilson, nós estamos mais uma vez num grande congresso do SESB, um evento fantástico, aliás, numa formatação nova que veio assim com uma dinâmica muito grande. Eu te vi no palco ainda há pouco, feliz da vida ali, junto com o produtor campeão. Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho que o SESB desenvolve e da importância dele. Olha, Divino, realmente para mim é motivo de muito orgulho, pessoalmente, no meu nome, Nilson Caldas, e obviamente em nome da BASF, Soluções para a Agricultura. É um grande prazer porque o nosso propósito como empresa é ajudar os agricultores a produzir mais e melhor. E nada melhor do que no Fórum Nacional de Máxima Produtividade do SESB, onde são discutidas todas as técnicas de alta produtividade para a gente poder conversar sobre essas técnicas e trocar experiências, estar próximo aos nossos clientes agricultores. Nós tivemos a felicidade de ter um agricultor campeão do norte, da região norte, que é o Pedro, como campeão da região norte, e obviamente para nós é motivo de muito orgulho poder ajudar esse agricultor a produzir mais e melhor. A média do SESB, a média geral, passou ali de 95 sacas por hectare, que é uma média muito boa, numa época que a gente fala de desafio climático, irregularidade de chuvas, os produtores muito preocupados com relação a investimento, altos custos. Cara, como sair desse momento? Porque fica assim, todo mundo meio chateado, né? Como sair disso? Eu diria o seguinte, como nós falamos, a gente já está aqui no SESB há praticamente 17 anos. Eu como membro do SESB e também a própria BASF. E a gente discute muito essas técnicas para alta produtividade. Eu diria que o que o produtor tem que fazer é continuar investindo, e não é um investimento de curto prazo. Por quê? É necessário fazer correção do perfil do solo em camadas mais profundas, o produtor precisa cuidar de cultura de cobertura, ele precisa cuidar do manejo, ele precisa cuidar da velocidade do plantio. Então, assim, são vários detalhes que no final vai levar o produtor para produzir mais e melhor. Então, minha dica para os agricultores, para enfrentar essa situação que a gente está passando, é continuar investindo em tecnologia, continuar procurando conhecimento para produzir mais e melhor. Por exemplo, o consultor campeão do Norte, o Gabriel, ele já ganhou 3 vezes o SESB, com agricultores diferentes. Isso significa que ele, como consultor, está conseguindo fazer a transmissão do conhecimento, que é isso que é o nosso papel aqui na BASF, ajudar os agricultores com conhecimento, além das soluções para produzir mais e melhor. O produtor vai cortar custo. Isso é fato. Onde que ele deve cortar? Olha, essa é uma... Você falou tem que investir, mas ele vai cortar. Essa é uma pergunta de $1 milhão. Eu não cortaria custo, porque, na minha opinião, é um processo inverso. Vou dar um exemplo. Se o produtor não tiver adubo de reserva suficiente para ele não adubar, fatalmente ele não vai produzir. Porque a soja precisa, no caso da soja, ela precisa exportar uma determinada quantidade de adubo de NPK e dos outros nutrientes por tonelada para poder chegar no teto máximo produtivo. Então não existe, a agricultura não é uma ciência exata, mas também não existe milagre. Tudo que o agricultor plantar em termos de investimento, ele vai colher. Então minha recomendação é que eu diria assim, 1 ano de passagem, aí o produtor tem que olhar outros pilares da fazenda que ele poderia reduzir se for possível, mas eu não reduziria em tecnologia para
produzir mais, porque também eu converso com bastante agricultor, cada 10 agricultores que eu converso, praticamente os 10, eu falo para ele qual que é o grande objetivo, ele fala que é aumentar a produtividade. Então, vamos para a prática? Bora para a prática. Aqui, ó. Eu coloquei num grupo de WhatsApp, né, o campeão do Centro-Oeste e tal, e a pergunta que o produtor fez foi a seguinte, ó, deixa eu até ver se eu acho. Aqui, ó. A que custo? De quanto? Que boa. lucro médio? Essa é uma boa pergunta. E se você recorda, na do Centro-Oeste eu não me recordo, mas do Norte eu me recordo que foi o Glatt que apresentou. Então o ROI ali é 1,5. Cada um que ele investe, ele recolhe 1,5. Então a gente, aqui no SESB, a gente tem bastante cuidado para olhar esses dados, mas todos esses campeões que atingiram essas altas produtividades, eles têm um ROI positivo. Então, porque parece um paradigma, né? Então você vai investir mais e será que vai produzir mais? Todos os resultados do SESB ao longo de anos, o ROI é na faixa de 1,5 até 2. Cada R$1 que você coloca, você consegue trazer 1,5 para dentro do seu resultado. Então, provando mais uma vez isso que eu comentei. Não tem como produzir mais se não investir. É óbvio que num ano que a gente está enfrentando bastante desafios, para você aí que é um produtor que está começando, que está começando a pensar em chegar a 80, 90 de média por hectare, que é possível, nós já temos produtores atingindo essas médias por hectare, eu recomendaria fazer o seguinte, começa numa área menor, começa a fazer perfil de solo, cultura de cobertura, todo esse processo que eu estou falando em áreas menores, tipo 20, 30% da área. E aí você vai escalando isso ao longo do tempo. Talvez essa não é o melhor momento para começar diante do cenário que nós estamos vivendo, mas eu tenho exemplos de produtores que estão conosco aqui no SESB há muitos anos. É um exemplo emblemático que eu gosto de citar, é o seu Valdemar Zanella, lá de Mato Grosso, o filho dele é o Elton Zanella, que eles começaram aqui conosco no SESB e com a BASF há muitos anos atrás, cerca de 10 anos, e eles escalaram a produtividade média da fazenda, que era 55 sacas por hectare, e hoje eles produzem, ano passado eles fecharam acima de 70 sacas por hectare. Então esse é o grande desafio, como é que você, produtor, sai de 60 para 70, 80, 90 de média na propriedade? Como é você campeão na sua propriedade? Mais importante que ganhar o seu campeão do SESB, produzindo acima de 100 sacos por hectare, é ser campeão da sua fazenda. Ser campeão de si mesmo. Por exemplo, o Pedro lá de Tocantins, que acabou de ganhar, eu perguntei ontem no jantar para ele, qual era a média da fazenda? Ele falou 80 sacas. Ele é um agricultor pequeno, ele está começando, ele planta 400 e poucos hectares, mas é uma média invejável. Eu conheço vários agricultores que estão, inclusive, aqui conosco hoje no... Se todo produtor de 400 hectares produzisse isso, estava todo mundo melhor, né? Exatamente. Então, é o grande desafio que eu quero trazer aqui, que é possível produzir mais usando os mesmos recursos que a gente usa nessas áreas de alta produtividade. Ô, Nilson, qual que você acha que é a grande lição que esse momento traz para o produtor rural? Eu acho que a grande lição é que o produtor vai precisar olhar mais para a parte financeira do negócio. O produtor brasileiro, ele é campeão dentro da porteira. Não tem nenhum país do mundo que produz 62 sacas por hectare numa área de 48 milhões de hectares. É uma área realmente espetacular. Então, se a média é 60, como eu comentei, obviamente tem pessoas produzindo 50 e tem muita gente produzindo acima de 70 sacas já por hectare. Então, para mim, a grande lição é o produtor realmente colocar um olhar mais atento nessa parte financeira do negócio. Gestão, investimento de longo prazo. Obviamente, maquinário, a gente sabe que maquinário é um negócio que requer bastante investimento. Cuidar da alavancagem. Cuidar dessa alavancagem, ver quantos anos realmente vai precisar trocar aquela máquina ou não. Fazer mais com o que ele já tem, mas, sobretudo, você não controla aquilo que você não tem. Em inglês é o KPI, que seria um índice para você controlar. Por exemplo, vários índices. Ele pode controlar qual é a produtividade da fazenda, ele pode controlar quanto que ele gasta de diesel por safra. Arrendamento. Então, sim, tem N
KPIs que estão dentro da propriedade que vai levar esse agricultor a ser mais eficiente. Por exemplo, às vezes ele tem uma colhedora A e uma colhedora B. A colhedora A colhe 20% a mais que a colhedora B, é a mesma máquina. Neste caso, nesse exemplo, provavelmente o operador é mais eficiente. O operador A é mais eficiente que o operador B. E muitas vezes o agricultor não tem essas informações. Então, meu convite é que o produtor comece a olhar isso com mais critério, porque você não melhora aquilo que você não mede. Não tem como você melhorar se você não mede. E não adianta só medir se você não usa o resultado da medição. Exatamente. E aqui a gente tem aí eu sei que é super desafiador, mas a gente tem ali uma série de tecnologias embarcadas nas próprias colhedoras. Você tem colheita em taxa variável. Hoje você tem plantio em taxa variável, se o agricultor quiser utilizar, que melhora a eficiência. Então, assim, tem N... O negócio é começar, eu diria. Começar pequeno, fazendo pequenas mudanças que vão gerar grandes impactos no futuro. Arroz com feijão. É, bem feito. Em todos os cases, inclusive, que a gente conversamos hoje aqui, os agricultores e os consultores comentam sobre o capricho de fazer as coisas bem feitas, não perder os times, etc. Amigo, é sempre muito bom falar com você. Deixa uma mensagem para o produtor, para aquele produtor que está assim meio cabisbaixo, meio preocupado, ano político, ano de euninho. A minha mensagem aqui como BASF Soluções para a Agricultura é que continuem acreditando na agricultura brasileira. O Brasil é um grande celeiro, o Brasil se tem uma coisa que nós devemos nos orgulhar, é de estar no Brasil, um país agrícola, de ser uma potência em produção de alimentos. Nós produzimos alimento para mais de 1 bilhão de pessoas. Que contem com a BASF, contem com a equipe da BASF para a gente ajudar o agricultor a passar por todas essas diversidades. Não é a primeira vez que nós estamos passando. Contem conosco, procure a equipe da BASF da sua região, ou os nossos distribuidores autorizados para a gente ajudar você a produzir mais e melhor. E uma frase que eu ouvi esses dias, para a gente finalizar: produtor quebra, o agronegócio não. Então cuide bem do seu negócio. Um abraço. Valeu, um abraço. O podcast AgriProsa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.